Leitura, caderno de súmulas, direito empresarial. Nos contratos de participação financeira, para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação é apurado com base nos balancetes do mês de integralização. A data de integralização mencionada na súmula é a data do pagamento do preço estabelecido pelo contrato ou do pagamento da primeira parcela no caso de parcelamento. O entendimento da súmula não é aplicável a contrato de participação financeira em programa comunitário de telefonia, PCT, em que a integralização do capital não se dá em dinheiro no momento do pagamento do preço, mas mediante a entrega de bens em momento posterior ao pagamento do preço, com a incorporação da planta comunitária ao acervo patrimonial da companhia telefônica. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial real ou fidejussória. Nos contratos bancários, posteriores ao início da vigência da resolução CMN 2008, pode ser cobrado tarifas de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável às prestações de contas para obter esclarecimento sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário, que recebeu por endosso translativo título de crédito contendo vício formal, extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. A restituição de adiantamento do contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Nesse sentido, é legítima a restituição em dinheiro de valor adiantado ao devedor falido, oriundo de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que originou. Não gera autonomia em razão da iliquidez do título que originou. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Prescreve em 20 anos a ação para exigir a abstenção de uso da marca comercial. A segunda sessão do STJ, ao julgar, determinou o cancelamento da súmula 142. Vale ressaltar atualmente o prazo é de 10 anos. O prescreve em 10 anos a ação de exigir a abstenção de uso de marca comercial. O exercício da pretensão de abstenção de uso de marca deve respeitar o prazo de 10 anos, regra geral do 215. Por outro lado, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, que objetiva a reparação dos danos causados pela utilização, não autorizada de sinal registrado é de 5 anos. Seu termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado, pois se trata de ilícito continuado. O exame de livros comerciais em ação judicial fica limitado às transações entre os litigantes. Segundo o 1191, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessário para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade de administração ou gestão à conta de outra, ou em caso de falência. A exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva.
Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária a qualquer outros livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto de investigação. Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso da marca comercial. O exercício de pretensão de abstenção de uso de marca deve respeitar o prazo de 10 anos. Ou prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa for cobrada mais vantajosa pelo devedor. A pactuação das tarifas de abertura de crédito, TAC, e de emissão de carnê ou outra denominação para o mesmo fato gerador é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da resolução de 2007. O avalista do título de crédito vinculado ao contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. A exibição judicial de livros comerciais pode ser requerida como medida preventiva. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntar de instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para ajuizamento da ação monitória. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previsto no título executivo poderão ser objeto de cumprimento de sentença. A cambial emitida ou aceita com as omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou protesto. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Exceção ao juízo universal. O exame de livros comerciais em ação judicial fica limitado às transações entre os litigantes. Válida. Segundo o Código Civil, o juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão, a conta de outrem ou em caso de falência. Estão sujeitas à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais limitado o exame a pontos ou objeto de investigação. Prescreve em 5 anos as ações de perdas e danos pelo uso da marca comercial.
O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária, não anotada no certificado de registro de veículo automotor. As empresas administradoras de cartão de crédito são as instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da lei de usura. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. O CPC alterou o nome desta ação, que agora se chama Ação de Exigir Contas. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. A renegociação de contratos bancários ou confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Para a repetição de indébito nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados em até um mês. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Na apuração de haveres, não prevalece o balanço não aprovado pelo sócio falecido ou que se retirou. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes nos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizados em face da sociedade anônima. Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário, vinculada ao mutuante, no exclusivo interesse destes. Cabe ação executiva contra o emitente e seu avalista, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. A legislação sobre cédula de crédito rural comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicada não aceita, mas protestada é título hábil para instruir o pedido de falência. A notificação do protesto para requerimento de falência da empresa devedora exige identificação da pessoa que a recebeu. No pagamento em juízo para elidir falência são devidos correções monetárias, juros e honorários do advogado. A restituição da importância adiantada à conta do contrato de câmbio independe de ter sido a antecipação efetuada nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata. A correção monetária integra o valor da restituição em caso de adiantamento de câmbio requerido em concordata ou falência. A restituição em dinheiro da coisa vendida a crédito, entregue nos 15 dias anteriores ao pedido da falência ou concordata, cabe quando ainda consumida ou transformada. Não faça o devedor prova de haver sido alienada a terceiro. Válida, considerando que o artigo 85 da Lei 11.105 manteve a regra da antiga Lei das Falências. A antiga concordata para a restituição prevista no 76 da Lei de Falência, conta-se o prazo de 15 dias da entrega da coisa e não da sua remessa. Válida. A atual lei manteve a mesma regra no 85. Pode ser objeto de restituição na falência dinheiro em poder do falido recebido em nome de outro, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva. Nas ações da lei de falência, o prazo para interposição de recurso conta da intimação da parte. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula. Em ação monitória, fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Nos contratos bancários. Que repetido, hein? 531. 531. 531. Ah, tá, é diferente. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntado instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Os créditos decorrentes dos serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas. Ah não, agora só são as superadas aqui. Não precisa ler. Superada, superada, superada. Fim.